A nova suspensão traseira da Ferrari deu os resultados esperados na pista, mas Vassur já olha para Budapeste. De fato, chegará uma configuração dedicada à pista na Hungria que deve melhorar ainda mais o desempenho da Ferrari. No vídeo de hoje, vamos falar sobre isso em detalhes. Também veremos a resposta após a corrida na Bélgica. Precisamos falar também sobre a cláusula de Verstappen, pois há atualizações a respeito, e sobre André Stella, que se pronunciou sobre seus pilotos na McLaren. Antes de começar, não se esqueçam de deixar um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. A Ferrari deixa Spa-Francorchamps com um pódio importante para Leclerc e uma recuperação agressiva de Hamilton até a 7ª posição. Além do resultado, a verdadeira novidade do fim de semana foi a introdução da nova suspensão traseira na SF25, um componente que marca o fim do desenvolvimento técnico do monoposto de 2025. Sim, porque Frederic Vasseur disse claramente, o pacote funciona, mas ainda precisa ser entendido e aproveitado ao máximo. Não chegará um fundo revisitado a Baku. Então esta será oficialmente a última atualização da SF25 antes de pensar na monoposto de 2026. No briefing pós-corrida, o chefe de equipe revelou as motivações por trás de uma escolha técnica corajosa, carga aerodinâmica diferenciada entre os dois pilotos. De fato, Leclerc correu com uma asa descarregada para ser competitivo na reta. Hamilton optou por uma asa mais carregada, apostando em um ritmo de corrida mais constante e na possibilidade de ultrapassar em condições mistas, especialmente no início da corrida. Vassoura declarou que não era nada garantido que chovesse durante a prova. As previsões falavam de pancadas isoladas e até domingo de manhã não sabíamos nem se o sol sairia à tarde. Com Louis fizemos a escolha certa. Nos primeiros giros ele podia atacar, a alta carga ajudou a recuperar posições. Ele também poderia passar Russell e Albon, mas a resistência aerodinâmica o travou. Leclerc, por sua vez, terminou em terceiro, mas segundo Vasseur, o ganho na reta não era suficiente para fazer a diferença em relação a Red Bull e McLaren. Na verdade, ele disse que havia apenas 2 ou 3 km por hora de diferença. No sábado à tarde, você não faz ideia de quantas voltas fará com os intermediários e sempre é uma aposta, mas não acredito que isso faria uma diferença suficiente para alterar a ordem dos 4 primeiros. E também devemos considerar que a Ferrari trouxe uma atualização crucial, como a suspensão traseira, em um fim de semana de sprint. Portanto, sem o tradicional tempo de adaptação nos long runs de sexta-feira. Vasseur disse que com o formato de sprint, você só pode fazer 4 voltas de simulação de corrida na sexta-feira, então trazer novidades tão importantes é sempre um risco. Mas decidimos fazer isso mesmo assim, ao máximo para Budapeste. De fato, a nova suspensão foi projetada para melhorar o controle mecânico do eixo traseiro, aumentar a tração na saída de curva e garantir um comportamento mais estável nas fases de transição. No entanto, para obter resultados concretos, a equipe precisa entender melhor a interação da suspensão com os freios, a altura do solo e o ajuste geral. Alguns ajustes funcionam na primeira volta, outros levam tempo, disse Vasseur. Essa nova suspensão pertence à segunda categoria. Eu teria preferido um fim de semana tradicional para introduzi-la, mas o calendário não é decisão minha. Colocá-la agora foi, de qualquer forma, melhor do que adiar. Vasseur confirmou que as únicas mudanças que levarão a pista daqui para frente serão microajustes específicos para circuito e condições meteorológicas. Todos já estão focando em 2026, disse ele. A partir daqui, faremos apenas pequenas modificações, mais do que tudo adaptações ao contexto, não desenvolvimentos estruturais. Vasseur também elogiou Hamilton pela recuperação feita, mas também notou que não se pode sair tão atrás e fez uma pequena crítica ao 7 vezes campeão mundial ao vivo, que errou as qualificações tanto na sexta quanto no sábado. Depois, todos ficamos felizes com sua recuperação e ele fez uma corrida extraordinária. No molhado, sabemos que Lewis se destaca, mas é justo estar preparado em cada sessão e em 2025, ainda mais se você não sair na frente. Perde pontos preciosos. Poderia facilmente ter chegado à frente de Albon e também de Russell com a classificação correta de Hamilton, se ele tivesse chegado pelo menos ao top 10. Apesar disso, Vasseur reiterou que Hamilton é fundamental para a equipe, tanto para indicar a direção certa para o desenvolvimento, quanto por ser um 7 vezes campeão mundial e não poder ser ignorado,
e Hamilton tinha uma carga aerodinâmica muito semelhante à de Budapeste. A Ferrari diferenciou o ajuste não apenas para ter maiores chances com Leclerc de chegar ao pódio e com Hamilton de fazer uma recuperação, mas também para ver como se comporta a suspensão traseira com diferentes configurações, como ela rende na pista. Os resultados até agora são positivos, pois tanto com uma configuração de alta carga de Lewis quanto com uma de baixa carga de Leclerc, ambos os pilotos foram muito rápidos, exaltando as qualidades do carro. Vasseur também disse que adiaram a largada por motivos de segurança, não tanto pelas condições meteorológicas que não eram tão extremas, mas mais pela visibilidade, que estava muito ruim. E por isso os pilotos não conseguiam enxergar nada na pista. E sabemos que uma pista como Spa, com o histórico de 2021, onde a corrida foi até cancelada após algumas voltas iniciais sob safety car, quer evitar um cenário assim em situações potencialmente perigosas. Portanto, Vastasori disse que ou modificamos os carros, como acontecerá no próximo ano, removendo o difusor, canais Venturi, e assim reduzimos a quantidade de água na traseira, ou com esses carros aqui é praticamente impossível usar pneus full wet, e isso também foi declarado por Mário Isola. Charles Leclerc terminou em terceiro no GP da Bélgica, conquistando o 5º pódio da temporada para a escuderia Ferrari, com uma performance construída volta a volta, aproveitando as escolhas técnicas mais acertadas do fim de semana. Mas a verdadeira notícia é que as atualizações introduzidas na SF25, especialmente no que diz respeito às suspensões e ao ajuste, parecem finalmente estar funcionando. Não foi suficiente para preocupar a McLaren, que continua sendo de outro planeta, mas foi suficiente para consolidar a segunda colocação no campeonato de construtores à frente da Mercedes e Red Bull. Na verdade, Charles declarou: "Sabíamos que um carro mais descarregado seria mais difícil de gerenciar. No começo, em condições de pista molhada, não era fácil andar forte porque havia pouca aderência na pista, mas quando a pista secou, o equilíbrio mudou e pude controlar o ritmo. No final da corrida, com o desgaste dos pneus, Verstappen se aproximou, mas nunca conseguiu atacar de verdade na reta do Kemmel. Isso mostra que a escolha da Ferrari de apostar na baixa resistência aerodinâmica deu frutos, e Hamilton, por outro lado, declarou: "Nos primeiros giros, eu podia acelerar forte e ganhar posições. Depois a pista secou e paguei pelo excesso de carga. Mas a estratégia de boxe foi perfeita e as novidades na Ferrari ajudaram a encontrar um melhor equilíbrio. Se a Spa viu-se um avanço, acho que em Budapeste a Ferrari poderá fazer ainda melhor, mesmo que atualmente a McLaren seja inatingível. Norris e Piastri estão em um ritmo diferente. Também vimos na parte central de Spa diferenças de 5 décimos a 1 segundo por volta em um único setor, mas por outro lado, vemos que a Red Bull não é mais infalível e a Ferrari pode competir contra o 4 vezes campeão do mundo. Ou seja, a Ferrari cresceu, mas a verdadeira aposta será na Hungria. Lá, em um circuito tortuoso e técnico, veremos se a SF25 atualizada realmente conseguirá reduzir a diferença nas curvas lentas. Leclerc acredita nisso e Vasseur é um pouco mais cauteloso, mas confiante. Emmental demonstrou que mesmo nos momentos mais difíceis, a garra ainda existe e agora é preciso ver como a Ferrari se comportará neste fim de semana. Mas o que mais me impressionou foi que do box da Red Bull chegaram reconhecimentos à Ferrari. Agora vamos entender o porquê. Os verdadeiros elogios chegaram à equipe Red Bull. De fato, Simon Rennie, que trabalha dentro da Red Bull, declarou durante o briefing pós-corrida que Hamilton, que terminou em 7º, parou uma volta antes de todos para colocar os pneus slick, os pneus de pista seca, e tirou uma grande vantagem dessa estratégia. Um detalhe que mostra o quão evidente foi, até mesmo para os adversários, o timing da estratégia da Ferrari. Claro, e precisamos ser claros, uma 7ª colocação não pode ser suficiente nem para Hamilton, nem para a equipe, nem mesmo para nós, torcedores. Mas após 2 dias de pesadelo, esse resultado ainda assim merece destaque. Foi um sinal de resposta técnica e mental por parte de toda a equipe. Depois de muitas críticas à gestão das estratégias, desta vez o muro de proteção funcionou. A decisão antecipada chegou não apenas no momento certo, mas em um contexto que exigia coragem. Com a pista ainda molhada em alguns trechos e temperaturas em queda, a janela de secagem era estreita e errar o timing poderia significar perder tudo. Em vez disso, a Ferrari leu perfeitamente a evolução da pista e Hamilton fez o resto. E certamente Hamilton fez uma ótima corrida reagindo à pista molhada. Mas devemos parabenizar desta vez o Moretto da Ferrari. Ele é frequentemente criticado por escolhas estratégicas discutíveis. Lembramos que no passado o próprio Alonso disse: "As estratégias da Ferrari são estranhas." Verstappen criticou várias vezes as escolhas da Ferrari, então as críticas vêm principalmente de fora.
mas também de dentro de seus próprios torcedores. Desta vez, a equipe de boxe da Ferrari fez uma excelente estratégia com Hamilton, e isso deve ser reconhecido. Assim como a própria Red Bull reconheceu a ótima estratégia de Hamilton, mas também devemos considerar declarações de Hamilton muito interessantes. Segundo Hamilton, a evolução da suspensão traseira chegou tarde demais. A dúvida levantada é clara. Leclerc se beneficiou primeiro. Apenas uma Ferrari lutou na frente, a de Leclerc, que conseguiu, graças à suspensão traseira, manter um ritmo mais ou menos compatível com as McLaren. Obviamente com a McLaren em vantagem neste momento. Hamilton, após um desastre na sexta-feira e também no sábado, terminou em sétimo após uma recuperação muito boa, que vale destacar. Porém, Lewis deixou transparecer frustração, dúvidas e até suspeitas. Ele declarou: "Charles tinha novidades antes de mim, não me disseram tudo. Talvez o acidente de sexta-feira esteja relacionado a algo que não me foi comunicado. Leclerc não é alguém que espalha fofocas à toa. Suas palavras sempre têm peso, mas quando começam a tocar em temas internos da equipe, como gestão técnica, comunicação e estratégias, então algo se rompe." Nos corredores de Maranello, fala-se cada vez mais de uma série de documentos ironicamente batizados como Hamilton Papers enviados dos Estados Unidos à direção. Nesses apontamentos, discute-se de mudanças estruturais, de áreas críticas a serem melhoradas e de gestão de pessoas, temas de um chefe de equipe, não de um piloto. E não é um segredo que Hamilton sempre teve um papel ativo nas equipes em que correu, mas aqui em Maranello, sua visão entrou em conflito com os equilíbrios mais frágeis da escuderia. Vassor, o chefe técnico Benedetto Vigna, lidera a empresa, mas agora Hamilton se apresenta também como líder fora do cockpit e houve até uma frase. Após as qualificações, ele acionou o alarme. Charles já tinha recebido essas atualizações no Canadá. Uma frase que deixou o próprio time Ferrari perplexo, pois nunca comunicou oficialmente a presença da nova suspensão no carro de número 16 antes de Spa. E é aqui que se abre o mistério técnico. Os fatos indicam que o Grande Primeiro do Canadá ocorreu de 13 a 15 de junho, e a suspensão Paul Road atualizada na parte traseira com os vários mecanismos revisados ainda estava em fase de desenvolvimento no final de maio, e os prazos eram muito apertados para chegar com um pacote pronto e testável já em Montreal, também porque a FIA exige declarar oficialmente todas as novidades aerodinâmicas e mecânicas visíveis, e nenhuma comunicação sobre a nova suspensão consta nos documentos do Canadá. Mas atenção, nem todas as modificações precisam ser declaradas. De fato, existem componentes internos como molas, amortecedores, calibrações ou geometrias secundárias que não entram no formulário de atualização técnica, podendo assim ser testados sem a obrigação de comunicação oficial. A hipótese é que Leclerc tenha testado um protótipo interno da nova mecânica com talvez alguns elementos de Pressary, uma versão parcial da nova suspensão para coletar dados e desenvolver da melhor forma a nova suspensão que depois estreou oficialmente em Mugello no Filming Day. O próprio Emon, porém, admitiu que suas palavras não tinham intenções polêmicas, e ainda assim há sempre alguém que pensa assim. A Ferrari declarou: "Não sabemos a que Lewis se refere", mas fica a dúvida de que a SF25 vista em Montreal já poderia ter alguns componentes experimentais escondidos no carro de Charles. O mistério permanece dentro da Ferrari, mesmo sem respostas concretas, mas na minha opinião, Lewis não queria criar intrigas dentro da equipe. Ele queria dizer que Leclerc está conduzindo o desenvolvimento do carro e, portanto, deve ter dado indicações-chave no desenvolvimento dessa nova suspensão, talvez até em Montreal. E é normal que Hamilton, tendo chegado mais tarde na equipe, neste momento esteja acompanhando os desenvolvimentos de fora, mas dando indicações-chave quase como um chefe de equipe com os famosos Hamilton Papers. Vamos também verificar a situação de Verstappen e por que ele permanecerá na Red Bull. Max Verstappen não deixará a Red Bull em 2026, não porque tenha dito publicamente, mas porque a famosa cláusula de desempenho inserida em seu contrato não foi ativada. De fato, após o GP oficial da Bélgica, Max está matematicamente entre os 3 primeiros no campeonato de pilotos na pausa de verão, com 185 pontos, enquanto Russell, que é o 4º na classificação, tem 157 pontos. Ainda há 25 pontos em jogo na Hungria, mas ele está matematicamente no top 3,
e, portanto, o resultado é que a cláusula foi desativada. Lembro que a cláusula previa que se Verstappen estivesse fora do top 3 na classificação de pilotos antes da pausa de verão, ele poderia rescindir o contrato antes do término previsto, antes do prazo previsto. No contrato assinado entre Verstappen e Red Bull, válido até 2028, foi inserida uma cláusula de desempenho relacionada ao ranking mundial. De fato, se na pausa de verão Verstappen estiver fora do top 3 do mundial, ele tem a faculdade de se desvincular ao final da temporada para buscar outro assento. Nesse caso, a cláusula foi desativada. O passo, como disse Verstappen, melhorou na Red Bull, mas o equilíbrio ainda não está como ele gostaria. Portanto, sim, Verstappen permanece na Red Bull em 2026. Mas não é mais o ambiente perfeito e dominante que tinha no triênio de 2021 a 2023, e em 2026 tudo mudará com o novo regulamento, e essa cláusula poderá ser útil no próximo ano para decidir sobre 2027. Como disse Toto Wolff, a formação de Russell Antonelli deve permanecer entre 90% a 95% até 2026, mas depois não se sabe. Talvez possa ir para Verstappen ou para Mercedes em 2027, ou então ingressar na Aston Martin com um projeto ambicioso, uma estrutura sólida e talvez até na McLaren daqui a alguns anos. Nunca diga nunca. Mas também precisamos ouvir as declarações de Andrea Stella após a corrida na Bélgica, pois ele se pronunciou sobre seus pilotos. De fato, a McLaren ainda domina mais uma vez após Spa-Francorchamps. O campeonato de 2025 está cada vez mais uma questão interna entre Oscar e Lando, e Andrea Stella declarou: se eu quisesse me sentir confortável, então não faria o trabalho certo. Não me interessa o conforto, me interessa colocar a McLaren na melhor posição possível para vencer, e isso significa deixar nossos dois pilotos lutarem pelo título. Enfim, uma filosofia clara e corajosa. Em uma época em que muitas equipes intervêm de forma agressiva nas hierarquias internas, a McLaren vai na direção oposta e a sensação é que a equipe não quer e talvez não possa forçar a barra. Os valores entre os dois estão muito próximos, muito equilibrados, e isso significa que, salvo surpresas, tudo será decidido na última corrida em Abu Dhabi, em 7 de dezembro. Um risco talvez, mas também uma aposta fascinante. E, portanto, Piastri e Norris estão livres para lutar e Andrea Stella apagou qualquer possibilidade de especulação. Enquanto o mundo da Fórmula 1 questiona quem dos dois tem mais fome, a McLaren já está vencendo em um plano ainda mais profundo, o da credibilidade esportiva. Deixe nos comentários sua opinião sobre todos os temas abordados no vídeo. Como sempre, lembre de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia relacionada à Fórmula 1 e à Ferrari. É isso, nos vemos no próximo.